Graça e paz. Domingo, primeiro dia da semana após o nascimento de Jesus. É o dia do descanso do cristão. Cristão não de nome, mas cristão por ter Cristo vivendo nele. Descanso do quê? Do trabalho. Antigamente tinha um louvor que eles cantavam lá em Piauí. Lá teve uma escola bíblica iniciada por um boiadeiro que cuidava de gado. Então ele começou ali a reunir as pessoas que queriam. E a fazenda era de duas moças que tinham ficado com a fazenda e morava bem no fundo do curral. Então de manhã ele cantava ali. Começou, daí a pouco veio as pessoas, vinha mais. Então ele levantava cedo, juntava o gado, tirava o leite. Quando eram 9 horas já terminou, daí é que começou essa história da escola bíblica às 9 horas. E ele sempre louvava um hino que dizia assim: escola dominical que faz bem a toda a gente, quem não vem a esta escola com certeza está doente, com certeza está doente. Outra estava trabalhando, quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Do Senhor está roubando, pois aqui chega atrasado. Professor faz a pergunta, ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz, eu não sei não. E outros estão dormindo, aí tem um pedacinho aí que eu não me lembro como é que é. Dormindo na escola bíblica. Então ali começou até chegar um número de pessoas, 500 pessoas iam no oculto, que o homem era bem... né? Vamos ter o oculto, até chegar um missionário batista. Chegou ali e diz, precisamos cobrar o dízimo desse povo, precisamos ensiná-los. E aí acabou. Entrou a pressão, né? Era uma nova doutrina para eles. A doutrina deles até então era crer que Jesus nos atraiu no corpo dele. E isso está entrando em vigor novamente. Cristo me atraiu, eu estou livre da condenação. É mentira. Falar como papagaio é fácil, mas obedecer a Cristo é mais difícil. Tá? A fé sem a obediência não vale nada. Não fique escorado aí porque você sabe que não. E a obediência sem a fé nada vale. Não adianta o sacrifício, não adianta ser obediente, mas não crer que Cristo te atraiu no corpo dele lá na cruz. Eu estou falando isso porque nós tivemos o aniversário da igreja, né, no dia 12, sexta-feira, e nós tivemos a chamada das pessoas aqui que estavam presentes, né? E nessa chamada que nós fizemos, pessoa por pessoa, os presentes respondiam presente, os faltosos não precisava responder porque não estava aqui, então eu fiz a conta aqui, separei tudo certinho, e eu não vou falar quem faltou, porque quem faltou sabe, certo? Sabe por que faltou e qual a razão, não sou eu que vou fazer com que eles passem vergonha, não. Uma das razões que a pessoa não vem, às vezes, é esquecer, né, do dia do culto, de gratidão a Deus.
Outra razão é porque não está nem aí com a igreja. Para mim, eu estou salvo mesmo, eu estou indo para o céu. Para que eu preciso estar? Isso é prejudicial. Está aqui, se alguém quiser saber quem faltou, está aqui na nossa relação. Então, a escola bíblica dominical é uma das coisas que enobrece a família, dos pais responsáveis. Cristão é responsável pela educação religiosa da criança, dos seus filhos. Tá? Antigamente tinha uma revista chamada Revista de Educação Religiosa. Não, isso não existe. Não existe. A educação é pelo procedimento dos pais. Os filhos acompanham o procedimento dos pais. Viram o acidente que teve aqui agora? Por que a menina caiu aqui, chorou e tal? Porque o pai saiu de lá e veio aqui, ela queria vir também. Então, normalmente, os filhos acompanham os pais. Hoje não existe mais, mas antigamente a menina já tinha um joguinho de panelinha para fazer comidinha, o menino já tinha a carrocinha que o pai fez para ele acompanhar. Então, os filhos, homem acompanha o pai, filha, mulher acompanha a mãe, normalmente. Dependendo da eleição, vai ser proibido isso. A criança vai ter a opção de querer ser mãe, querer ser mulher ou homem. A criança que não vai ter mais sexo no registro de nascimento. Então, cuidado com a votação, irmãos. Muito cuidado, tá? Está na mão de vocês a continuidade da nossa liberdade em pregar a palavra de Deus e edificar a família ou acabar de uma vez com a família. Tá certo? Então está na mão dos amados. Eu não preciso falar porque vocês conhecem e sabem em quem vocês vão votar. Então, nós estamos meditando na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Nós já sabemos, né, de cor e salteado nessa história, né, da carta aos Coríntios. Esta igreja era uma igreja que dava muitos problemas, porque era uma igreja formada por judeus, religiosos, tradição e etc. Então, deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Nós estamos voltando para a mesma situação. Estamos voltando. É preciso muita oração para que esta fogueira não se apague de uma vez. Porque nós já estamos tendo tantas pregações erradas que está levando até muitos que se dizem nascidos de novo a pôr em prática o que está sendo ensinado por aí afora. E isso é complicado. É preciso orar e pôr em prática. Muitos membros de igreja que entraram para a igreja Importa Renascer sem ter o novo nascimento, por falar que nasceu de novo porque foi ensinado desta maneira, mas não por ter uma experiência de poder falar: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e não é falar e proceder. Então, muita gente ainda não sabe o que é nascer de novo. Não. Muita gente não sabe. Se eu perguntar aqui de um a um, como foi o seu novo nascimento, nós não queremos ver o amado passar vergonha. Tá certo? E não é por falta de ensinamento. Nós estamos vendo que até os louvores que nós temos, 99 louvor do novo nascimento, está sendo mudado. E a pregação também. Eu me lembro uma vez que chegou uma moça da tradição aqui, e no segundo dia que ela veio: pastor, eu posso trazer aqui uns ensinos dos hinos que nós sabemos?
que talvez vocês não sabem, porque a gente só ouve falar desse hino. Falei, quem é que falou, minha querida, que nós não sabemos? Quem é que falou para a senhora? Então tem gente que pensa que nós não sabemos outros hinos da tradição. Tem posto em prática muitos aqui pensando que nós não sabemos. Desde o início nós falamos que louvor é digno de quem nasceu de novo, que está louvando a bênção recebida, que é ter passado para a família de Deus. Cântico é para se apresentar. Eu tenho voz boa, eu sou bom, tá? Então cântico é uma apresentação. Isso desde o início a gente tem tratado, que quando nós vimos que estava sendo bagunçado, a gente proibiu de pessoas que não tinham sido batizadas vir cantar aqui na frente. Porque se não nasceu de novo, vai cantar o quê? Então, louvor é gratidão por ter nascido de Deus, que é a maior bênção que uma pessoa pode ganhar em cima desta terra e na eternidade. É ser filho de Deus. Claro que os enganadores dizem que todos são filhos de Deus, mas não. É filho de Deus ou filho do diabo. Para ser filho de Deus tem que nascer de Deus. E pouca gente sabe disso. Tá? Se nós perguntarmos como é que passa a ser filho de Deus, não sei quantos vão responder. E nós temos dito quase em todo o culto aqui que para ser gerado por Deus, precisa estar em Cristo. Tá? E para estar em Cristo é preciso acreditar que Cristo o atraiu no corpo dele conforme ele prometeu. Mas por quê? Porque Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Na época não tinha tanta religião como tem hoje. E por que Deus precisou enviar Jesus, se tinha tanta religião? Porque a religião não salva ninguém, é por isso. Ninguém pode se salvar. Nós temos versão bíblica hoje que até está escrito aí que a vontade de Deus é que todos se salvem. O que é isso? Será que não dá para discernir que a vontade de Deus é que todos se salvem? Quando a gente fazia trabalho lá no sertão, o rapaz caiu dentro do rio. Ele não sabia nadar. Ele ia morrer se a gente não tivesse socorrido ele. É a mesma coisa? Como é que você vai se salvar se você não sabe como? Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, conhecendo a verdade que é a palavra de Deus e Jesus Cristo, acreditando e pondo em prática. Tá certo? Então esse negócio de falar que é filho de Deus, mas não vim em culto na quarta-feira, não participar de reuniões, não vim nem no dia do aniversário da igreja, que é não é a igreja 4 paredes, não é isso aqui que é a igreja. Isso aqui é um templo. Amanhã pode ser um salão de baile, está preparado até para isso. Não é? A igreja é cada pessoa. Que a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Quem está em Cristo está na igreja de Deus. Agora, se eu não tenho gratidão a Deus, por agradecer a Deus por eu ser uma igreja de Deus, eu não sei então onde está o discernimento desta gratidão. Tá certo? Se eu não tenho razão para agradecer, eu vinha conversando com o amado aí agora, que eu estou agradecido por ele, dizendo a ele que eu agradeço a Deus por viajar. Por quê? Porque eu tenho televisão a cores na minha vista. Eu vejo amarelo, eu vejo vermelho, eu vejo verde. Muita gente não tem isso. Muita gente não sabe discernir cores. Eu tenho um filho que não sabe, para ele é tudo... Filho, aquelas mangas tão madurinhas, olha, tão amarelinhas. Não estou vendo não, pai, estou vendo tudo verde. Então tem gente que não tem isso. Nós precisamos dar graças a tudo. A Bíblia ensina que nós devemos dar graças em tudo.
muito mais por pertencer a uma família de Deus, que é o corpo de Cristo. Tá? Hoje nós vemos pessoas querendo só pertencer ao grupo, mas sem responsabilidade. Para mim, se a água subir o rio, tá bom se descer. Tem uns até que se morrer, a gente precisa procurar ir lá para cima, porque é tão teimoso que a água não vai levá-lo para baixo. Então, amados, a gente precisa discernir. Quando a gente fala aqui para os irmãos que novo nascimento depende de discernimento. Discernimento. É o que nós tratamos ontem. Então, discernimento é, por que tem que nascer de novo? Porque você tem que mudar de pai. Mas por quê? Porque carne e sangue não entra no céu. Você tem que nascer do Espírito. Mas por quê? Porque Adão não creu na palavra de Deus. Mas e o que leva a pessoa para o inferno? É não crer na palavra de Deus. Muita gente acha que é o cigarro, é o fumo, é não sei o quê. Nada disso, isso é fruto. É fruto da videira brava. Tem videira brava e videira mansa. Jesus é a videira mansa. O diabo é a videira brava. Tá? Então quem está na videira brava vai morar com o diabo. Quem está na videira mansa, que é Cristo Jesus, esse vai morar no céu. Ele deixou tão claro, tão evidente. Ah, mas se não nascer de novo, e como é que nasce de novo? Não sei, cada um procura. Peraí. Como é que faz um sermão desse? Como é que faz um sermão desse? A gente vê que as pessoas gostam do Velho Testamento. Eu gosto também. É um exemplo lá. Eu gosto. Elias orou, Josué orou, Moisés orou. Mas oravam por quê? Para ter uma razão de representar este Deus glorioso. Por quê? Porque aquele povo cria na lei. Aquele povo queria se salvar. Não queria ser salvo. Queria se salvar. Deus enviou os mandamentos, enviou a lei, enviou os profetas. Não adiantou. Precisou enviar Jesus Cristo. E assim mesmo crucificaram e mataram Jesus Cristo. Só que Ele é Deus e Ele foi ressuscitado. Não deu para acabar com a videira. O diabo não sabia disso. Se ele soubesse, ele tinha dado um jeitinho. Mas ele veio descobrir depois que Cristo nasceu. Que uma das coisas que ele fez foi destruir quantas mil crianças. Porque o rei achou que Jesus ia ser o rei de Israel, fisicamente, pôs uma lei para matar aquelas crianças, homens, de 2 anos para baixo. Quanto choro, quantas mães com filho no colo, chegava o soldado e cortava a cabeça. Ordem do rei. Cristo tem que estar nesse meio. Mas ele não estava, ele já estava no Egito. E o diabo sossegou? Não sossegou. Ele fez de tudo para Cristo não ir para a cruz. Por quê? Porque na cruz ele ia desfazer a obra que o diabo fez lá no Jardim do Éden. Foi para isso que Jesus veio, para destruir a obra que o diabo fez. Mas quem é que tem esta possibilidade? Todos, não é essa mania que estamos tendo aí agora, da predestinação, da eleição. Pare com isso. Pare com isso, não existe. Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm o direito de serem predestinados a ser filho de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos são predestinados a ser filho de Deus. Mas fora de Cristo, não. Mas há essa tendência
Então, se é predestinação, para que eu preciso pregar? Para que eu preciso ir na igreja? Eu contei para os irmãos que tem uma irmã que recebeu uma mensagem de uma pessoa importante, que é a maior dos absurdos. Eu falei para ela, essa pessoa não tem confiança. Essa pessoa não tem nada de revelação do novo nascimento. E fica pondo essas mensagens aí, destruindo aqueles que estão firmados na fé, falando em predestinação. Espera aí. Por isso que eu digo, tomem cuidado, irmãos, com esse negócio de mensagem aí. Muito cuidado. Porque eu não sei por que eu tomo conhecimento. Então é isso. O novo nascimento não é uma obra humana. Não. Se fosse, Cristo não precisava ter vindo. Porque Cristo é Deus. E é um verdadeiro Deus que se fez homem por amor da humanidade. Será que não dá para entender que Deus precisou vir no mundo? Por quê? Porque o povo não buscou a Deus. Buscou a lei, buscou fazer. Então Deus veio buscar essas pessoas, porque Ele ama o mundo, Ele não ama os predestinados. Ele ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para salvar. Mas por que não enviou a religião fulana, bertana, que diz que é dona do... Por que não salva ninguém? Oh, eu sou religioso, eu sou... É a mesma coisa, você é um morto indo para o inferno. Por quê? Carne e sangue não entra no céu. Só espírito. Tem que nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, para ser nova criatura. E a gente, às vezes, depois de tanto ler, esse povo tinha a mesma ideia que está tendo hoje, eles tinham. Paulo batalhou. Como ele batalhou? E por quê? Porque a igreja era totalmente depravada. Uma igreja que tinha 1000 prostitutas sendo profetas. O que é isso? Então Paulo precisou trabalhar ali. É isso que os irmãos viram, né, no capítulo 6. Ele condenando aquelas pessoas que não conseguiam deixar o hábito de frequentar aquela tal de igreja. Deixar o hábito de comer comida consagrada ao ídolo. Então Paulo precisou entrar firme ali. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, aquele povo não tinha. Hoje temos a Bíblia que nos concede. Então, isso é uma escola bíblica. Caia em si, meu paizinho, minha mãezinha. Você tem filho? Cuidado com eles. Se você não trouxer ele para aprender a Bíblia Sagrada, o diabo vai levá-lo a aprender as coisas do mundo. Estará sob o risco de ser um drogado. Infeliz a família que tem um drogado dentro da família. Está correndo um risco de ser um bêbado. Por quê? Não aprendeu. Aí não vai adiantar ficar aí pedindo oração, não. Não é? É melhor ensinar do que remediar. Ensine. Se você ensinar e ele não quiser, já aí é problema dele. Sua parte está feita. Eu me lembro de quando eu teve um fuzilamento lá na Rússia, onde não se entrava com a Bíblia. Ali não, ali era proibido. E eles fuzilavam a pessoa, tinha cadeira elétrica, convidava todo mundo para assistir, para servir de exemplo. E naquele dia foi aquele jovem para a cadeira elétrica. Eles davam oportunidade para a pessoa ter o último pedido, para mostrar mesmo para o povo o risco.
E aquele moço falou: eu quero ver minha mãe. A mãe desse rapaz está aqui? Por favor, entra lá no corredor. Um corredor, gente dos dois lados, como tem casamento aqui. E a mãe veio para encontrar com o rapaz. A hora que chegou perto, ele deu um tapa na cara da mãe, que virou ela do outro lado. O soldado falou: o que é isso, rapaz? Se ela tivesse me ensinado que ladrão morria na cadeira elétrica, o dia que eu levei para casa um ovo que eu achei no ninho da vizinha, se ela tivesse me feito devolver aquele ovo eu não estaria aqui. Então isso cabe para você, meu irmão, para você, minha irmã. A preguiça, às vezes, de levantar e trazer os filhos para a igreja. O pouco caso, às vezes, da palavra de Deus, eles aprendem. Vai aprender no mundo. O mundo não ensina nada que presta. Porque ele jaz no maligno, é dirigido pelo diabo. O príncipe deste mundo é o diabo. A função dele é fazer com que as pessoas sofram. Mas eu sou cristão. Ele pode fazer você sofrer. Pode. E o sofrimento vindo de lá de dentro é pior do que aquele sofrimento de apanhar. E aí vai entrar na sua memória o que você não fez pelo filho, ele devia ter feito. Quando eu vou nesses funerais por aí afora e vejo aquela gritaria, falo: não está chorando por amor, está chorando por remorso. Você pode chorar por remorso quando vê o seu filho numa situação em que você não gostaria. E o choro do remorso é pior do que apanhar de cinta. Retire a vara do seu filho e você terá um bandido na sua casa. É preciso ensinar, meu irmão, minha irmã. Ensinem. Escola bíblica é para isso. Isso não vem de mim não, meu irmão. Vem daqui, ó. Estou falando nada de mim aqui. Vem daqui, da palavra de Deus. Tá? Então podemos dividir a classe? Podemos. Mas o senhor não vai ler nada? Não. Eu vou só ler 2 versículos aqui, ó. Só 2? Só. Que é o final do capítulo 6. Quem sabe esses 2 versículos entram na sua cabeça, né? E vai para o coração e volte para a língua. De repente, né? Que muitos aqui estão igual aquele livro que se você achar na livraria, compra. Indo para o inferno, eu ia indo para o inferno por causa de 30 centímetros. E o que é isso? É daqui a aqui. Ouvia, mas não vinha para o coração. Eu ouvia que Cristo me atraiu, mas não dava testemunho. Então, os últimos 2 versículos aqui, está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo recado que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, Papai, por estar escrito aqui, Senhor. E gostaríamos que todos se alegrassem por estarem nesta condição, de serem propriedade tua, pelo preço que o Senhor pagou, que foi o sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo.
É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Não temos outra razão. O Senhor sabe quanto amamos a igreja. O Senhor sabe quanto nós desejamos que estes jovens, estas crianças, sejam teus filhos, Pai, para não irem para o fogo eterno. Portanto, abençoe as professoras que cuidam dos ensinos das crianças, os pais. Por favor, desperte, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.